Sim. Entrando agora. Então tá, vamos lá então. Boa noite, amigos do Facebook, daqui a pouquinho também, inclusive do Instagram. Hoje vamos abordar o tema ansiedade. A ansiedade para um candidato a vereador é uma coisa até meio que redundante falar, porque existe muito, né, ansiedade no cidadão. Mas nada mais oportuno então do que o convidado, né? Trazer Denis Sábio, psicólogo, né, que sabe muito sobre ansiedade, ou seja, como a gente pode tratá-la, como pode evitá-la. Será que ela é inevitável? Essa é a interrogação. Você pode agora me procurar. Vou pedir para você me achar lá. Entra no Instagram e clica no meu nome. Sim. Lá. Agora eu te acho aqui. Vamos Só... também fazer pelo Instagram. Sim. Como é que tá saindo o meu som aí? Tá ouvindo bem? O meu som está bom. Ó, já estou aqui, ó. Só estou ali, ó. Solicitei, enviar solicitação. Muito bem, muito bom. Muito bom. Ó. Só que não aceitaram, Janir. Só um pouquinho que tá dando uma microfonia, né? Eu tenho que baixar o som. Abaixar o som. Não vai alimentar. Ah, sim, exatamente. Eu baixei o som. Ó. Como é que tá chegando aí? Agora tá bom. Agora tem que aceitar a solicitação ali, né? Perfeito. Esse momento, né? Isso mesmo. Isso, tá chegando aí, ó. Isso. Excelente. Então. Mas então, Flávio, isso, talvez você está aparecendo a cabeça um pouquinho mais para cima. Pode subir, aí está perfeito. Agora sim, tá bom aqui? Isso mesmo. Perfeito. Certo. Só não dá para fazer uma iluminação boa para os dois lados. Né? Onde é que eu olho? Eu olho para cá, olho para lá. Então, estamos fazendo uma live aqui tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, né? Então, se em algum momento, o bom é botar os dois juntos, né? As duas câmeras próximas, né? Elas estão próximas, eu não consigo colocar igual. Não tem problema. Se em algum momento você olhar para um outro lado, o pessoal vai entender, né? Tá bom? Tranquilo. Mas Vamos então. lá, então, e a aí, ansiedade Flávio? é inevitável ou não? Essa é a pergunta crucial no primeiro momento, né? A ansiedade, ela é inevitável, primeiro, porque nós somos seres humanos, né? E toda vez que nos sentimos ameaçados, né? Toda vez que nós nos sentimos em perigo, seja esse perigo real ou imaginário, nós ficamos ansiosos. Ansiedade, se formos resumir em poucas palavras, poderemos dizer que a ansiedade é o medo do futuro. Né? Sim. E o medo do futuro, o medo de que algo não aconteça como esperamos, que não venha de acordo com as nossas expectativas, né? E a ansiedade é uma condição ligada ao medo, né? Ligada também a tensões, né? Ligada ao estresse, né? Então, a ansiedade, ela é presente e existe uma ansiedade que é natural. Tá? A ansiedade natural é que nos coloca em contato com a realidade, quando vem uma ameaça, e nos prepara fisicamente, mentalmente, emocionalmente,
para lutar ou fugir. Tá? E num momento como esse de pandemia, sim? Pode falar. Ela nos dinamiza também, né, Deroni? Ou seja, ela nos coloca, digamos assim, nesse aspecto positivo, uma certa tensão para fazer algo bem, né? Esse é o aspecto positivo. O exagero é quando nos imobiliza para uma ação, né? Esse seria o extremo da ansiedade. É mais ou menos exatamente. isso? É quando a respiração começa a ficar alterada, quando a pessoa fica com taquicardia, quando a pessoa tem uma série de desconfortos físicos, às vezes dor de cabeça, um aperto no peito, no estômago, um nó na garganta, né? Ou seja, a pessoa esfria as mãos, às vezes, as pupilas ficam aumentadas. Então, a ansiedade, ela se manifesta de muitas formas, então, ela pode ser natural quando está ligada ao instinto de preservação, né? Agora, quando ela é tóxica, né? Quando ela é muito intensa, ela é tóxica. E existe ainda um terceiro tipo de ansiedade que pouca gente fala, mas que foi estudado numa tese de doutorado nos Estados Unidos, que é a ansiedade sagrada. O que é a ansiedade sagrada? A ansiedade sagrada, ela está ligada ao nosso impulso evolutivo, aquela inquietação que nós temos de não querer sempre o mesmo, de querer subir o próximo degrau, de querermos evoluir, né? Então, a ansiedade, ela foi responsável ao longo da história, isso muita gente não sabe, né? Ela foi responsável pelos maiores progressos da humanidade. Porque assim como ela nos coloca com medo, ela também nos impulsiona a descobrir soluções, oportunidades, né? Então, quando nós conseguimos usar a ansiedade de uma forma positiva, conseguimos um certo autocontrole, então nós conseguimos direcionar a ansiedade num sentido positivo, né? Ela passa a, de alguma forma, nos colocar em alerta para usar o que nós temos de melhor. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim, assim como o medo não é ruim, porque, numa certa medida, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Assim como a tristeza não é ruim, ela é necessária para nós assimilarmos as nossas emoções, as nossas perdas, né? Assimilarmos os desconfortos da vida. Assim como a própria raiva, ela é diferente de agressão. Então, a raiva, ela pode ser também direcionada para nos colocar em ação de uma forma positiva. Mas tudo isso exige alguns elementos da inteligência emocional, que é a resiliência, né? Que é o autocontrole, né? É um tema que eu tenho estudado muito ao longo dos anos, né? A inteligência emocional, e ela se compõe de habilidades intrapessoais, né? Lidar bem com as emoções, administrar bem as emoções, mas também a inteligência emocional está relacionada com a empatia, nos colocar no lugar do outro, pressentir, perceber como é a vivência do outro, né? Então, tudo isso está relacionado com a ansiedade. Então, como nós vimos, a ansiedade, ela... Sim, diga. Não, hoje até te coloco uma situação que eu vou dizer até que eu não me dei bem com a ansiedade, porque foi uma experiência nova, né? Todo mundo sabe que eu estou nessa caminhada aí de candidato a vereador, e hoje nós tivemos uma experiência, inclusive a Isabel, né, que entrou aí, uma boa noite também, a Janice Moreira Pereira, que está lá em Rio Grande do Sul, no sul do estado, pertinho de Pelotas, minha prima, e a Nadir Krug, que está em outro ponto do estado, em Santa Cruz do Sul. Não, Santa Cruz não, em Herveiras, que é uma cidade próxima a Santa Cruz do Sul. Mas só colocando, Deroni, então hoje eu tive uma experiência de falar em cima de um caminhão de som ali na esquina Democrática, e houve um momento da coligação da Juliana Brizola, né? E nós, candidatos, pudemos falar um pouco, né? 3 minutos para cada um.
E eu sou jornalista, já trabalhei muito em rádio, já fiz muitas transmissões ao vivo, né? Mas eu te confesso que eu falei algumas coisas, até para quem ouviu de repente, não, o Flávio falou razoável, sabe? Mas eu não consegui a sintonia, por exemplo, como eu estou agora, conversando contigo, né? Organizando as Com ideias, naturalidade. vendo para onde é que eu vou, raciocinando. E ali foi um bate-pronto, assim, e eu quis me livrar logo daquele momento, né? Ou seja, eu não tive inteligência emocional para fazer da melhor forma, né? Então, vai ficar para uma outra situação esse caminhão de som para eu fazer melhor. Sim. Então, realmente, existem situações que tu acaba te atrapalhando mesmo. Uma entrevista de emprego, Flávio, né? E aí, nesse momento, Flávio, tem um eco. Verifica se retirando o retorno do teu som diminui. Eu acho que agora melhorou. É isso? Eu tentei tirar todo o som do celular aqui e não consegui, né? Eu acho que, de repente, a realimentação é que ele capta a minha voz dos dois microfones, no do celular e no do notebook, né? Agora... talvez usando um fone de ouvido seja melhor. é verdade. Então, vamos captar um fone de ouvido aqui no celular, né? Opa. Mas isso que está acontecendo nesse instante do som é uma metáfora da nossa realidade. Nós temos que viver hoje com uma série de interferências, né? Tem que retirar todo o som. Saiu agora? Tá dando... Oi. Agora tá dando um som chiado. Tem alguma coisa que... Vou botar aqui. E agora... Mexe aí no interruptor. Vamos lá. Um momento, um pouquinho de paciência, pessoal. Tá chiando. Fizesse alguma coisa que tá chiando. Não é chaleira. E agora? Como é que está? Continua chiado. Pois é, rapaz. São esses dois. Tá. Peraí. E agora, melhorou? Não, continua chiado. Então, eu vou fazer o seguinte, não sei o que eu quero, não sei o que fazer. Tem alguma coisa que tá chiando ainda. Eu acho que eu vou Pedir um pouquinho de paciência para quem está ouvindo. Tira o cabo do som. Ok, ficou melhor. Agora ficou melhor. Agora eu tirei o fone, né? Bem, mas se houver algum retorno ainda, eu estava falando que isso é uma metáfora do momento histórico que nós estamos vivendo na humanidade, que nós nunca tivemos um momento assim de estar toda a população desse planeta. Melhorou agora, né? O Cássio de Goiânia nos acompanhando aí. Então, sim. E é uma metáfora, nós temos que lidar com uma série de interferências na nossa vida. Você veja que a própria pandemia, a própria quarentena, essa mudança de nossa rotina, né? Nós hoje não podemos dar um abraço, altera toda a nossa maneira de nos relacionarmos, né? E isso nos coloca num momento de ansiedade, naturalmente, porque nos sentimos ameaçados. A Aline nos faz uma pergunta: por que se fala tanto em ansiedade hoje e antes nem sabíamos que existia? Por que houve um aumento de casos patológicos de ansiedade? Aline, eu diria, as estatísticas dizem que cerca de 7 a 10% das pessoas são ansiosas ou estão ansiosas, tá? Mas eu, sinceramente, acho que é muito mais alto esse número. Eu vejo nos meus clientes, né? Eu atendo pessoas há 46 anos com hipnose, há mais de 30 anos também, quase 35 anos como psicólogo, e eu não me lembro de uma época de ter visto a ansiedade estar em níveis tão altos. Então, eu acredito que essas estatísticas falam
em 10% das pessoas ansiosas, mas é 10% assim naquela ansiedade muito patológica. Agora, eu acho que num certo nível de ansiedade, isso está atingindo a maior parte das pessoas, né? Até porque há uma incerteza quanto ao futuro, há uma incerteza, e no nosso país nós estamos num momento também onde a política nos coloca muito em alerta, porque existe uma polarização também, né? E o Flávio, como candidato a vereador, deve estar vivendo bastante isso. Eu imagino que, né, pouco antes de uma eleição, como você deve estar vivendo esse momento de estar completamente o tempo todo alerta, né? E eu verifico isso porque eu me dou bem com deputados, com amigos da política, e eu percebo que o nível de ansiedade deles geralmente é alto, porque há uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, nos quais coloca muitas vezes a pessoa em perigo em relação à maneira como ele é visto. Muita coisa fica em jogo à medida que os acontecimentos acontecem. Concorda com isso, Flávio? Né? É uma área que muita gente não se mete na política porque acha que não dá conta da ansiedade que isso produz, né? Sem dúvida, a ansiedade ela te checa, né? E é um desafio muito grande, né? Então as pessoas acabam não aceitando esse desafio, né? E tem receio, né? E aí acabam, por isso que muita gente diz parabéns pela coragem, né? Eu acho que exige uma certa coragem, né? Eu nunca entrei para a política porque eu acho até que eu não tenho perfil, né? Mas assim, acho que a boa política é uma coisa muito bonita, né? A boa política, quando realmente existe boas intenções, quando existe comprometimento com uma causa, eu acho que isso é algo até muito bonito, porque nós podemos nos inspirar, né, nos políticos da Grécia, né, que o político vivia para fazer um serviço de bem à humanidade, né? E, lamentavelmente, nós vemos muitas vezes que os políticos, às vezes, fazem o contrário, né? Utilizam muitas coisas em seu benefício. Mas, ideologicamente, né, ou idealmente, a política surgiu como um meio da pessoa dar o seu melhor em benefício do povo. Concorda? Então, eu vejo que a boa política é uma coisa muito boa e necessária até para nós vivermos melhor, né? Concorda? Como é que você vê essa questão? E como é que você vê a ansiedade e a forma como a saúde pública atende a questão da ansiedade? O que você pode nos dizer nesse sentido, né? Como é que uma situação como essa que nós estamos vivendo, digamos assim, vai afetar, digamos, a própria ansiedade, né? Como é que é tratado no serviço público a questão da ansiedade, no atendimento da população? Esse só uma pequena questão técnica. Uma colega sugeriu tu diminuires o teu volume de retorno. Acho que é o teu que está realimentando. Uma sugestão. Olha, aqui eu tô realmente sem volume. Eu estou sem volume de retorno. Eu estou com o fone de ouvido, mas talvez o fato de estarmos fazendo em 2 programas diferentes possa causar alguma questão técnica. A minha querida avó é um mistério, mas seguimos adiante. É um mistério. Não, mas a ansiedade... como a gente... Sim, como é que tu está vendo, então, a forma como a ansiedade é tratada? No atendimento público, ela está inserida, sem dúvida, né? Até mesmo pela questão da qualidade do atendimento, isso aí, a demora, muitas vezes, no atendimento, né? Esses tempos, neste momento, eu tenho buscado atendimento até num posto de saúde aqui pertinho da minha residência, né?
Sim. E depois eu fui pegar um medicamento na farmácia. Olha, demorou assim quase 3 horas para pegares uma pomada, né? Então, se tu não está com algum tipo de ansiedade ou de irritação, tu acaba ficando, né? Então, porque a Sim. qualidade de atendimento é complicada. Isso aí está falando de uma questão mínima, né? Esses tempos até busquei assim várias informações sobre o SUS como um todo aqui em Porto Alegre, né? E são muitas as queixas, né, de espera da pessoa e em postos de saúde em locais de atendimento bom, né? Como, por exemplo, o posto da Vila Cruzeiro é um local muito bom, assim, com várias especialidades, atendimento de urgência, né? Mas ali também é complicado, né? É complicado porque a Sim. demora existe, né? E aí o sistema público, a gestão, né, de uma Secretaria da Saúde, de um governo municipal, precisa encaminhar de uma melhor forma, né, para que a população que depende desse atendimento possa ser melhor atendida, né? Onde, E inclusive, eu conversei. toda Sim. vez que a qualidade de vida ela é afetada, quando faltam condições básicas, principalmente quando afeta a nossa sobrevivência, a ansiedade sobe, né? Porque é um instinto de preservação, né? Então, a Mayara está falando que tem transtorno de ansiedade generalizada, né? E é muito triste ter que fazer tratamento com profissionais quando nem sempre esses profissionais assim todos estão preparados, né? Eu vejo que a ansiedade ela é algo que exige um estudo constante de nós profissionais de saúde, porque eu mesmo, nesse momento de pandemia, eu reestudei muito a ansiedade, eu fiz até um curso online, tá? Um curso online de 30 aulas ao longo de um mês, para a pessoa ir aprendendo a identificar a ansiedade e utilizar uma série de ferramentas, né? Uma série de ferramentas que ela pode usar, como a auto-hipnose. Nós ensinamos isso tudo nesse curso online. Auto-hipnose, acupuntura sem agulhas, né? Vários recursos da meditação, a neurolinguística, enfim, são recursos que a pessoa pode utilizar, aprender a usar a própria respiração, o próprio autocontrole a nível físico, mental e emocional, para superar a ansiedade. Por quê? Existem aspectos relacionados à ansiedade, que é a irritação, irritabilidade, a falta de paciência, muita coisa que a pessoa não identifica, né, como parte da ansiedade. Mas muitas vezes o medo da desaprovação, da opinião dos outros, o medo do julgamento, da crítica, né, o medo da rejeição, tudo isso está relacionado com a ansiedade. A A Aline pergunta. Sim, pode falar. É possível tratar a ansiedade através de exercícios de autocontrole sem necessitar de medicamento? Que tipos de atividades podem aliviar a ansiedade? E eu acrescento Excelente pergunta. Sim, tu falaste em auto-hipnose. A hipnose é um tema assim, complexo para alguns. Auto-hipnose, dá para tu explicar um pouquinho como é que seria isso, Deronel? Bom, eu que conheço e uso a hipnose há mais de 45 anos, eu diria que não existe terapia mais respeitosa do que a ansiedade. A ansiedade do que a hipnose, né? A pessoa que é tratada com a hipnose na clínica, ela vai assimilando e aprendendo a fazer, né, a hipnose consigo mesmo. Ou seja, ela vai aprendendo a usar o controle dos seus pensamentos, o controle do seu diálogo interno, o controle das suas emoções, o controle do próprio físico para controlar a ansiedade. Inclusive, eu vou convidar as pessoas que estão nos assistindo a assinar o meu canal no YouTube, porque o nosso canal no YouTube, Deroni Sabe, /Instituto Sabe, esse canal tem muitos vídeos a respeito, né?
e sobre recursos que podem, e nós vamos estar publicando muitas outras coisas, inclusive essas lives no YouTube, né? Então, é só entrar lá e se inscrever, que daí você é avisado de outros vídeos. E nesse curso, né, de Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional, que eu lancei há mais de um mês, nesse curso, assim, tem todo um aprendizado, né, um aprendizado tanto mental, quanto emocional, quanto relacional, porque a forma como você se relaciona com as pessoas pode ajudar você a ser uma pessoa mais tranquila. E, na verdade, a pessoa precisa aprender a usar e se despedir da ansiedade justamente de uma maneira gradativa e natural. Mas a ansiedade, ela pode ser controlada na medida que a pessoa compreende bem o que é a ansiedade, que ela nem sempre é negativa, e aprende a redirecionar a sua energia. Mas tudo isso se faz através de um treinamento. Por isso, quando eu lancei esse curso, né, de controle de ansiedade, eu fiz questão de fazê-lo acontecer ao longo de 30 dias, para que a pessoa fosse assimilando dia a dia alguns manejos que permitissem, então, ela ir controlando a ansiedade. E a Mayara nos pergunta se o exercício de respiração diafragmática, que é muito utilizado no yoga, né? Ela está dizendo que é ótimo para as funções do corpo voltarem ao normal. Sim, sem dúvida. Na verdade, existe uma grande tecnologia da respiração. E eu trabalhei muitos anos com renascimento, né, que é a respiração consciente direcionada. Então, essa respiração do renascimento, ela ajuda bastante, e também tem várias técnicas do yoga, respiração alternada, respiração diafragmática, como ela falou, que através de um treinamento gradativo, a pessoa vai aprendendo a ganhar um domínio do seu próprio corpo. A respiração é fundamental, porque você pode controlar a respiração a qualquer momento, você pode tornar a respiração mais lenta, pode respirar mais profunda, com o controle consciente. E aí, quando você esquece, o seu corpo naturalmente faz com que esse processo que nos dá a vida, né, o sopro da vida, ele continua. Mas existe toda uma tecnologia da respiração que que combinada com a auto-hipnose, né, combinada com o exercício de meditação, permite um domínio da mente, um domínio dos pensamentos, um domínio das palavras. E algumas pessoas dizem assim, eu sou ansioso. No momento que você diz eu sou ansioso, você identifica a sua identidade com isso. Então, preciso aprender a falar da ansiedade como um comportamento e não como uma parte do seu ser, né? Então, eu tenho estado ansioso. No momento que você fala dessa maneira, né, você está usando a linha do tempo, falando até agora. Porque o maior antídoto para a ansiedade é nós aprendermos a nos sintonizar com o momento presente. Se nós vamos ver, a maior parte dos medos, a maior parte das ameaças, elas são imaginárias e estão num futuro imaginado, né? São fantasiosas. São fantasiosas. 95% das coisas que nós temos medo, elas nunca chegam a acontecer, né? E eu estava assistindo uma série lá, e é uma série muito intensa e tal, baseado assim, na história, né? E aí uma noite eu fiquei assim muito ansioso com aquela situação. Aí eu disse para mim mesmo assim, mas isso já aconteceu há mais de 800 anos. Se o cara morreu ou não morrer, já passou, é só uma história. Porque a gente se envolve com o cinema, a gente se envolve também com o filme, a gente se envolve com o filme que a gente faz na nossa vida também, né? E controlar isso
é parte daquilo que o Stephen Covey diz, né? 10% é o que acontece e 90% é o que a gente faz com o que acontece. E aí tem esse domínio, o domínio do uso da palavra, o uso que é uma arte, o uso da palavra, que é uma ciência. Isso nós podemos fazer uma outra live outro dia para falar do poder da palavra, né? Porque é muito importante. E sem nos darmos conta, aquele diálogo interno que vai acontecendo, ele também funciona como uma auto-hipnose. As nossas crenças, né? Elas vão acontecendo. E, na verdade, a ansiedade é algo que nós temos que aprender a tirar um bom proveito dela, a fazer um bom uso dela, né? Porque fazendo um bom uso, ela pode nos ajudar, inclusive, a vivermos melhor. Né? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Tem a ver, Deroni, questões assim de alimentação, estilo de vida, né? Se a pessoa você falou agora um pouquinho de exercícios diafragmáticos, mas a própria prática de exercícios, né? Se a pessoa tem práticas de anti-estresse também, procura ser compromissada, evidentemente, com as suas funções, com as suas atividades, mas também tem os seus momentos de lazer, né, que servem para relaxar. Isso tudo acaba equilibrando esse nível de ansiedade ou sem dúvida, sem dúvida. Muitas pessoas tomam complementos e se alimentam bem, mas na medida que ela não se movimenta, esses alimentos, eles não são devidamente assimilados pelo organismo. Então precisa ter um equilíbrio. O bom sono vai harmonizar nossas funções. O exercício chega a um determinado momento onde você exige um pouco mais do seu corpo, ele vai descarregar no corpo a dopamina, ele vai descarregar a serotonina e outros hormônios que são os hormônios do bem-estar, né? Então, a endorfina, né? As endorfinas, exatamente. Então, na verdade, eu até procuro não usar tanto nomes técnicos, mas, basicamente, eu quero dizer que existem os hormônios do bem, que um exercício físico equilibrado, porque a vida sedentária, ela também nos coloca numa condição de desvantagem em relação ao estresse. Né? A Mayara está dizendo, o que ela está dizendo ali? Acho muito legal o fenômeno chamado reconsolidação da memória, que processa e resolve traumas. Isso seria muito parecido com a hipnose? Na verdade, a hipnose já é utilizada desde Hipócrates, na Grécia, que já usava para o aprendizado acelerado, já usava para anestesia naquela época. Mas a hipnose está presente em todas as culturas, inclusive através de rituais, né? Através de rituais, inclusive nas tradições filosóficas, religiosas também. Então, a hipnose é uma forma de utilizar os poderes do pensamento, da emoção, é uma forma de direcionar o uso da nossa palavra, da nossa fisiologia, tudo isso, né, através de um foco, da busca de um objetivo e da conscientização de que o ser humano pode se reestruturar, pode se reorganizar. Sim, tem relação. O Eduardo Lico diz que tem um aplicativo chamado Símbolo. Ele é bem interessante, ajuda muito no processamento da memória e na desconstrução de crenças negativas com exercícios. Exatamente. Então, existem alguns aplicativos que fazem uma espécie de neurofeedback, né? Então, eles percebem os teus sinais vitais. Eu também não conheço especificamente esse aplicativo, mas é interessante, porque a tecnologia, bem utilizada, ela também está nos trazendo muitos caminhos que podem ser utilizados para a gente tomar mais consciência, né? Consciência tanto das nossas deficiências quanto das nossas potencialidades, né? Porque o autoconhecimento é a base de tudo. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos o que é que nos
o que que facilita ou dificulta a nossa vida, mais nós vamos, então, digamos assim, ter um domínio, então, da ansiedade. Né? E a ansiedade é sempre ligada ao medo, a um cenário catastrófico que nós colocamos à frente. Né? Então, é o medo de perder o controle, né? É o medo... Aí está uma pessoa, aí na tela, é uma pessoa que me estimula a escrever, né? Porque o nome dela já diz, Edith, minha irmã, né? Então, o que acontece? A ansiedade, ela quando a pessoa começa a perceber que ela pode fazer um bom uso da ansiedade, ela se prepara, inclusive, para ter uma performance melhor, né? Agora, na medida que a pessoa começa a ter medo da própria ansiedade, aí gera-se um problema, né? Então, precisamos primeiro acolher a ansiedade, verificar o quanto que aquilo faz sentido, o quanto que aquilo está ligado a perigos reais, né? E aí a gente vai mudando a maneira de se relacionar conosco mesmo, porque às vezes nós nos exigimos demais, somos críticos demais conosco mesmos ou com os outros, e tudo isso está ligado à ansiedade. Aí se eu não for, se eu não agradar, né? E se eu não conseguir? Muita cobrança consigo e às vezes com os outros. Tudo isso está... Porque muitas pessoas projetam a ansiedade para fora. Então, a pessoa nunca está bem, ela está sempre, né? Ela está sempre perturbada com algo que está acontecendo com alguém. Agora, também existem aquelas causas internas da ansiedade, relacionadas muitas vezes com os nossos traumas, né? Relacionadas com os acontecimentos difíceis, né? Eu vejo que a Nadir deixou uma mensagem aí. Eu vou ler aqui que ela está um pouquinho extensa e aí estava te tapando. Eu vou ler a Nadir Krug, lá de Herveiras. Observando o atendimento em certos locais de trabalho, percebo que as pessoas se acomodam em espaços e mesmo se distraem com os celulares em diálogos com os colegas e os pacientes, às vezes, ficam mais doentes ainda. É necessário que nos controlemos para não perdermos a calma e dominemos nosso controle. Quanto mais nós nos conhecemos, menos ansiosos seremos. Isso, confirma com o que nós estamos falando, né? E um estado também que ajuda a vencer a ansiedade é o cultivo da paciência, né? A ciência da paz, né? Outra coisa que nos ajuda também é nós aprendermos a escutar sem julgar. Uma escuta ativa, né? Porque às vezes a pessoa está falando com o outro e nem escuta o outro, ele está tão acelerado no seu pensamento, né? E ele já faz uma pergunta e nem escuta a resposta e já faz outra. Ou seja, é a síndrome do pensamento acelerado, né? Como diz o Augusto Cury, né? E aí a pessoa interrompe, a pessoa não escuta realmente o que o outro diz porque ela interfere. Isso está presente na comunicação também. Então, a calma, né, é quando a alma está presente, né, aí nós fazemos as coisas fluir de uma forma melhor. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba até mesmo nesta ansiedade, digamos, falando em demasia também, né? Porque ela não tem a calma, como tu disseste, para processar até mesmo aquilo que o outro disse, né? Exatamente. E você, como candidato, né, a vereador, aí em Porto Alegre, você falou da experiência de ter que falar 3 minutos. Às vezes é mais fácil você falar 1 hora inteira, porque você não tem que escolher tanto o que tu vai dizer, do que selecionar para dizer a coisa certa num minuto. Exige muito mais preparação, né? E às vezes a pessoa fala muito e não diz nada, né? Então, você mesmo como jornalista agora precisa fazer render o tempo, a objetividade, fazer aquilo ter a relevância, falar a coisa certa no momento certo, e tudo isso, de alguma forma, produz ansiedade. Então, a meditação, ela é útil também para quem está se candidatando a um cargo político, né?
o uso da meditação para todas as pessoas, né? Então, existe muito... Sim? Pode falar. Não, é saber o que falar, como falar, né? Para Quando? atingir e atingir da melhor forma, né? Porque às vezes palavras que tu achas que podem ser bem ditas naquele momento, talvez possam não ser adequadas, né? Então, a gente tem que realmente... A palavra que falaste é preparação. Precisa se preparar bem, ver para quem tu estás falando e aí organizar o discurso, né? Como E tudo dizia isso Salomão, em pouco tempo, né? há um tempo para tudo debaixo do sol. Então, saber a relevância, a importância, quem é que está te ouvindo, porque depende para quem tu está falando, aquilo faz muito sentido ou não faz nenhum, né? Então, é preciso ter um processo de empatia muito, muito forte, você entender a linguagem verbal e não verbal de quem está te ouvindo, né? E tudo isso precisa estar muito ligado no presente, porque às vezes o pensamento vai lá no futuro e perde aquela oportunidade do presente, ou então está muito preso em algo que já passou, né? Sim. Então, é interessante. E nós temos muitas reações que vêm da nossa estrutura instintiva, né? O nosso cérebro reptiliano ligado à sobrevivência. Então, às vezes, a gente reage de um jeito que a gente nem compreende direito, porque o pensamento, ele leva um tempo para assimilar as coisas, tá? E tem reações que elas são instintivas, são ligadas às nossas vísceras, né? E, então, a ansiedade, ela pode ser melhor, podemos lidar melhor com a ansiedade na medida que nós ampliemos a nossa consciência corporal. Por isso, prestar atenção na respiração, embora tão simples, é algo muito fundamental, né? Porque daí a pessoa, através da respiração, ela vai ter um domínio, indiretamente, das batidas do coração, da temperatura do corpo, do fluxo da energia. E isso tem uma série de alterações também na nossa glicose, né? No sono, na fadiga. Então está tudo muito relacionado. A ansiedade está relacionada com todas as nossas emoções, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de nos colocar, né? Uma boa postura ajuda a pessoa a estar mais tranquila. O yoga já nos ensina isso há milhares de anos. Né? Tá certo, excelente. E você, quase no final, né? E eu vi que você anunciou que nós faríamos um relaxamento, né? Uma meditação. Exatamente. Então eu convido as pessoas assim a tirar alguns minutos agora, né? 5 minutos ou um pouquinho mais, talvez, para voltar a atenção para dentro, né? Para se perceber de uma maneira tranquila, se permitir, primeiro se colocar numa posição adequada, com a coluna reta. Tem uma música que diz assim, é uma questão de ter a coluna reta, a mente quieta e o coração tranquilo. A coluna reta é muito fácil de colocar. Agora, a mente quieta, precisamos entender que a meditação, ela não precisa que a gente tenha a mente quieta, nós só precisamos ter uma atitude de observar a mente, mesmo quando ela esteja em movimento. Mas à medida que vamos prestando atenção na respiração, olhando, prestando atenção no pensamento, no nosso diálogo interno, a mente vai se aquietando e o coração vai ficando mais tranquilo. Então, nesse momento, eu convido você a prestar atenção na respiração. Talvez você possa ouvir uma musiquinha de fundo. E permitir-se pensar que nesse exato momento não existe nenhum grande problema.
Talvez tenha coisa que você tema. Podemos ter medo de coisas que venham a acontecer ou deixar de acontecer. Expectativas que podem não ser cumpridas. Mas, nesse exato momento, pelo menos ao seu redor, está tudo bem. Evidentemente que o tempo inteiro acontecem coisas no mundo que, se nós ficarmos extremamente vigilantes, nunca estaremos realmente tranquilos. Mas nós podemos voltar a atenção para a nossa respiração e ir aprendendo a pacificar a mente, a pacificar as nossas emoções, a ter uma comunicação mais gentil conosco mesmos. Como diz um amigo, amansar o espírito. E existe uma história no Oriente muito interessante. Diz que um homem ganhou um cavalo. Os vizinhos disseram, que homem de sorte. Ele disse, talvez, depende. Pode ser sorte ou azar. Um dia o cavalo fugiu. Os vizinhos disseram, que homem de azar. O homem disse, Deus sabe o que faz. Pode ser sorte ou azar. Passou algum tempo, o cavalo voltou, agora acompanhado de 25 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram, que homem de sorte. E ele disse, talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Eles começaram a perceber que nada tirava a paz daquele homem. Tá? E então, um dia, o filho do homem foi domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou as duas pernas. Teve que ser enfaixado. Os vizinhos disseram, que homem de azar. Ele disse, Deus sabe o que faz. Pode ser sorte ou azar. O homem sabia lidar muito bem com a ansiedade. Tá? Mas aí vieram os soldados do rei e levaram todos os jovens para a guerra. Só aquele jovem com as pernas enfaixadas foi poupado. Então, existe um movimento na nossa vida e às vezes nos sentimos ameaçados, às vezes nos sentimos abençoados, mas tudo muda o tempo inteiro. A impermanência que se fala no Oriente. Né? Essa é uma história que fala de que, independente do que aconteça, o mais importante é o que nós fazemos com isso. Né? E eu gosto sempre de falar que este homem, muito mais tarde, chegou a uma pessoa e perguntou, o senhor crê num ser superior? Ele disse, sim, eu creio. E eu peço que ele me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e a outra. Então, é algo que nós temos que administrar. E você, como candidato a vereador, sabe, né? Que tem tantas histórias em relação à economia, à política, que se nós formos estar ligados o tempo todo, nós piramos, né? Então, precisamos aprender a selecionar, a dosar as informações que nos chegam, porque isso também é fonte de ansiedade. Aprender também a lidar com as nossas expectativas, né? E esse momento de relaxamento que nós conduzimos, eu contei uma história, né? E é preciso que a gente perceba que as histórias com as quais nós alimentamos o nosso
sistema, vamos dizer assim, essas histórias podem nos inspirar ou podem nos fazer nos sentir mal. Nós podemos escolher que tipo de história nós queremos nos fazer com que alimente. Já dizia um grande mestre, nem só de pão vive o homem, mas tudo que alimenta o espírito. Então, esse alimento ele pode ser bom, pode ser inspirador, ou pode nos fazer nos sentir mal conosco mesmos. Tá? Então, nós temos um controle. Nós podemos direcionar o nosso pensamento, a forma que nós buscamos informação. Tá? E eu vejo que existe uma evolução lenta em muitas coisas. Hoje se fala mais, né, de qualidade de vida. Hoje se fala mais, você sabe, né, que existe uma preocupação pública, né, com a qualidade de vida. Não sei se você quer falar mais alguma coisa a respeito, né? E você é uma pessoa que eu já conheço há mais de 20 anos, né? Fez cursos conosco, foi meu cliente. E eu sei que é uma pessoa muito bem intencionada e certamente vai fazer um bom trabalho. Tá? Você quer... Antes que você fale, eu só vou convidar as pessoas para assinar o meu canal no YouTube, né? Onde nós estamos publicando muito material bom, muitas lives, palestras antigas também. E então você pode entrar lá, Deroni sabe, e assinar, e você será avisado, então, de uma série de trabalhos nesse sentido. Mas então, te passo a palavra para você dar a tua mensagem final. E o que você pretende fazer para melhorar um pouco o nosso Porto Alegre com a tua atuação? Aí, Flávio. Eu acho que tu tocaste num ponto muito interessante, Deroni, que é a questão do discernimento, né? E um vereador, um parlamentar, ele precisa ter esse discernimento, né? Quando ele precisa agir, quem sabe, primeiro como próprio parlamentar, que realizando a sua atividade precípua, né? E é fazer projetos, né? Então, agindo de uma forma proativa e pensando como ele pode agir em relação à sociedade. E de uma outra forma também é agindo nesse relacionamento com o Poder Executivo. Então, assim, eu penso em algumas questões no que diz respeito, por exemplo, propriamente à qualidade de vida. Eu moro na Zona Sul de Porto Alegre e aqui ainda existe muitas questões bonitas e bacanas, assim, de meio ambiente, de fazendas, de convívio com os animais, de convívio com produtos de qualidade, assim, que estão com produtores que não é naquela escala, assim, mais, digamos, industrial, né, mas sim com produtos orgânicos também. Então, uma das minhas iniciativas será tentar organizar. Já existe um passo adiante que foi dado nos caminhos rurais, que isso é bom, outras administrações já fizeram isso aí, mas eu quero organizar mais esse aspecto até chegar ao ponto que uma pessoa possa, por exemplo, num sábado pela manhã, dizer: hoje eu vou retomar o meu contato com a questão da nossa tradição, não só agrícola, mas campeira, de gastronomia, quem sabe de contato com os animais, e possa passar um sábado inteiro nesta função bacana, digamos, mas organizado, sabendo aonde vai, com segurança, e quem sabe ainda com a possibilidade de dormir num local e acordar num domingo de manhã bem cedo e experienciar um pouco o que é uma lida de campo, né? Será que tudo isso é possível? Vou trabalhar para isso. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem possibilidade. E eu tive esses contatos, né, porque há 2 anos eu trabalhei muito com a motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre, né, e conheci bastante a capital, desde a Zona Norte, a Zona Sul, do leste para o oeste, e é impressionante assim, as belezas que tem na Zona Sul da capital, em termos de áreas verdes, em termos de campos, que a gente, em algumas localidades, se a gente faz fotos,
as pessoas até podem não acreditar que seja Porto Alegre, e é Porto Alegre. Então, muita coisa é possível fazer e eu quero fazer lá na Câmara de Vereadores. E aí entram outros particulares, né? A questão também do envelhecimento de qualidade, né? De apostar uma vida mais harmônica para que esse idoso que começa aos 60, mas que ele tenha qualidade de vida aos 70, aos 80, aos 90 anos. A questão da inclusão também, né? Inclusão. Eu tenho uma filha com Down, então muito também precisa ser feito nesse particular para a pessoa, para o PCD, né? Pessoa com deficiência, o Down é só um aspecto, existem tantas outras particularidades. E o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, inclusive, estabeleceu metas para que os novos administradores, os novos legisladores, os novos, o novo prefeito que vai assumir essa cidade, né, a partir do ano que vem, também se comprometa com essa questão da inclusão social. E aí tem outras temáticas, e agora o tempo está curto para a gente falar, né, Jerônimo? Mas o objetivo é chegar a essa qualidade de vida melhorada. Sim. A Maiara... Diga. A Maiara está dando parabéns pela live, que é muito importante. A Aline, também ótima live, muito boa reflexão e exercício de relacionamento. Mas é isso, Verônica. Acho que vamos encerrando. Estamos nos últimos... Temos ainda 3 minutos. 3 minutos e meio ainda para falar. Então, vamos encerrar um pouquinho antes. Sim. Então, as pessoas que também tenham interesse no curso online Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional, podem entrar em contato com o meu telefone, né, que aí está. E podem também, que daí nós vamos ver se dá tempo ainda de colocar o link. Né? 999, está escrito aqui no Instagram, 999-61-7685. Tá? Então, são 3 nomes, né? Isso, eu vou colocar aqui no Face, né? Vou colocar aqui no Face e ele está aí no Instagram também. Mas então, o que acontece? Como uma mensagem final, você quer dizer mais alguma coisa, então? Não, a mensagem ao telefone é esse aí, né? A mensagem final né, vamos trabalhar melhor a ansiedade em nós, né, tirar proveito dela como positivo e ter a inteligência emocional interna para ver como é melhor agir para que a ansiedade não nos atrapalhe. Né? Esse é um dos recados. E o outro recado é que eu conto com você conto com você que está me vendo, né, nesta eleição do dia 15 de novembro que se avizinha, né, está cada vez mais próxima, né? E me acompanha aqui no Facebook, né? Que a gente vai continuar dando outros recados e explicando melhor as nossas propostas. Na segunda-feira, amanhã, tem uma outra live com um advogado falando sobre práticas anticorrupção e compliance. E na segunda-feira eu volto a ter uma live, eu explicando mais ainda as minhas propostas como um todo. Então, nos mantemos conectados. Isso. E eu vou pedir, então, que... está conosco aqui o Eduardo, que é diretor da Vitalis, né? Que é uma casa geriátrica. Então, ele está gostando das suas propostas aí. Né? Mas então... Inclusive, esses dias eu descobri um termo que eu achei muito bacana, que é um termo envelhecente. Assim como tem o adolescente, tem o envelhecente, que é aquela pessoa a partir dos 60 anos. E esta pessoa também tem que ter cuidado de vida também, tem que ser um envelhecente de qualidade, ele tem que cuidar com a alimentação, praticar exercício, porque senão esse envelhecente pode trazer coisas não tão legais mais rápido que aquilo que a gente imagina, né? Então,
ele também, assim como o adolescente tem que se cuidar, não basta ser só adolescente, e o jovem tem que se cuidar, e o adulto tem que se cuidar, o envelhecente também precisa ter uma vida saudável. E eu vou, se eu puder colaborar, vou colaborar. E o experiente também, né? E o experiente também. É isso aí. Porque a sabedoria, né? Só para ir finalizando, né? O único problema da sabedoria é que quando a gente alcança, tem pouco tempo para aproveitar, né? Quando a gente alcança, a gente se descansa nela, né? E não dá. Isso, eu agradeço então a essa ótima oportunidade, né? De nós conversarmos juntos aqui e vamos desejar uma boa noite a todos, né? Uma semana também de reformulação, de revitalização e aprendendo sempre, né? Porque o aprendizado torna a vida melhor. O aprendizado permite que nós possamos nos tornar seres melhores a cada dia. Um grande abraço a todos. Felicidades. Um grande abraço a todos. Só vou dizer, isso mesmo. E as pessoas que queiram, então, mais informações sobre o que nós falamos, entrem em contato. Nosso telefone consta aí. E estamos abertos para nos comunicar e seguir em frente. Um grande abraço. Um grande abraço e procure o Deroni lá no YouTube, que ele os atenderá com toda a sua sabedoria e qualidade de atendimento. Vamos em frente. Um grande abraço e sucesso para você. Sucesso para você, que você possa fazer bem, concretizar esses sonhos aí, né? Que você nos trouxe aí, que vai tornar Porto Alegre uma cidade melhor. Um grande abraço a todos. Felicidades. Isso aí. E no final do mandato, lá em 2024, eu estarei com 60 anos. Por isso que eu vou cuidar desse envelhecente também, com maior qualidade e afinco. Legal. Uma boa noite a todos, um bom feriado. Um grande abraço, boa noite. Nesta segunda-feira. Bom sono e boa semana. Até mais. Isso aí. Grande abraço. Tchau.